Gente, nesse vídeo aqui, a gente vai fazer uma comparação entre a norma técnica 15 de 2025, parte 5, do Corpo de Bombeiro de São Paulo, e a NFPA 92 de 2024. Essa tabela e essa fórmula serve para chegar na vazão volumétrica máxima. E aqui na fórmula a gente vai jogar os dados e vai obter a vazão. E aqui a gente só entra com os dados nessa coluna e pega os resultados nessa coluna. Acontece que, pegando o exemplo dessa tabela aqui, vamos dizer que a gente tem uma espessura da camada de fumaça de 80 centímetros. Então, ela vai ficar aqui entre 0,5 metros e 1 metro. Então, os 0,8 metros vai ficar no meio dela. Mas só que não existe um resultado para 0,8. Eu vou ter que pegar justamente esse valor aqui, de 0,2. Então, assim, para uma camada de 50 centímetros, a vazão volumétrica máxima é 0,2. E para uma camada de 80 centímetros, eu também vou ter que usar 0,2. Então, assim, é possível, através dessa fórmula, a gente chegar num resultado mais otimizado para o sistema. E aí porque a partir daqui, o sistema acaba ficando superdimensionado. Então, a gente consegue reduzir a quantidade de grelhas através da NFPA. E aí esse vídeo vai ser justamente uma comparação entre os dois métodos de cálculo. Mas assim, você deve estar se perguntando por que precisa ter uma vazão volumétrica máxima em cada ponto? Por que eu não posso subir ela? Por que eu tenho que seguir essa tabela e essa fórmula? É justamente para evitar um fenômeno chamado plug holing. É muito difícil traduzir isso daqui para o português ao pé da letra, mas explicando esse fenômeno é basicamente o seguinte. Quando a gente faz o dimensionamento de um sistema de controle de fumaça, a gente quer que ele puxe, que ele succione somente a fumaça. Caso a gente aumente a vazão acima desses valores, o sistema, além de succionar a fumaça, ele também vai succionar o ar. E a gente não quer isso, a gente só quer a fumaça. Então, por causa disso, que essa vazão volumétrica máxima é um componente, é uma variável muito importante de ser seguida. E aí aqui fala, ó, fenômeno em que o ponto de exaustão deixa de retirar predominantemente fumaça da camada superior e puxa o ar mais limpo da camada inferior. O que isso resulta? A extração perde a eficiência e o motoventilador fica superdimensionado. Então, caso isso daqui aconteça, caso o plug holing aconteça, quer dizer que a gente está puxando mais ar do que deveria. Então, está utilizando um motoventilador mais potente do que deveria. Então, a gente leva isso daqui em consideração para a gente conseguir entregar um sistema eficiente para o controle de fumaça. Agora, vamos fazer um exemplo numérico, considerando a NT15 do Corpo de Bombeiro de São Paulo. Aqui está a tabela que a gente vai considerar. E aqui estão os dados do problema. A área do local vai ter 1.500 metros quadrados, o pé direito é de 3 metros, altura livre de fumaça, que é esse 2,20 aqui, é o mínimo exigido pela norma técnica. A altura da camada de fumaça vai ser 0,8, 80 centímetros, e fala que o ambiente precisa ter 10 trocas de volume de ar por hora. Então, fazendo o cálculo, primeiro a gente descobre o volume total desse ambiente aqui. E aí a gente vai ter 1.500 metros quadrados vezes 3 metros, que é o pé direito, vamos ter 4.500 metros cúbicos de ar. Multiplicando por 10, que é a quantidade de trocas de volume de ar por hora, a gente vai ter, por hora, um volume de 45.000 metros cúbicos. E fazendo essa transformação aqui para metros cúbicos por segundo, a gente tem que dividir por 3.600. Então, a gente vai ter 12,5 metros cúbicos por segundo. Então, assim, a gente quer descobrir a quantidade de grelhas que tem que ser usada para succionar esse volume aqui. Então, a gente vai fazer uma regra de 3, em que a gente vai entrar nessa tabela aqui com a espessura da camada de fumaça, que é o 0,8. E aí, o 0,8 está entre o 0,5 e o 1. Então, eu vou ter que usar esse valor aqui, ó, de 0,2. Então, uma grelha vai succionar, vai ter uma vazão volumétrica máxima de 0,2 metros cúbicos por segundo. Fazendo a regra de 3, eu vou ter 63 grelhas. Agora, a gente vai fazer o mesmo exemplo, mas só que para NFPA.
Então, vamos entender as variáveis dessa equação aqui. O V máximo é a vazão volumétrica máxima, que a gente quer descobrir, e sem a ocorrência do plug hole. Esse lambda é um fator de localização da exaustão, é adimensional. E aqui explica como que a gente utiliza essa variável. Aqui nesse item, ele fala que quando o exaustor estiver posicionado mais do que 2 vezes o diâmetro da parede mais próxima. Mais do que 2 vezes o diâmetro da parede mais próxima. Esse gama vai ter o valor de 1. Agora, se esse exaustor aqui estiver posicionado a menos de 2 vezes o diâmetro da parede mais próxima, o valor de gama vai ser 0,5. E se esse exaustor aqui estiver posicionado na parede, o valor do gama também vai ser 0,5. Se a gente pega e analisa essa equação, a gente pode perceber que caso entre a variável valendo 1 ou 0,5, se valer 1, o gama sobe, então a vazão volumétrica máxima sobe também. Se o gama vale 0,5, então essa variável aqui vai diminuir, consequentemente a vazão volumétrica máxima vai diminuir também. Ou seja, o ideal é a gente evitar posicionar o exaustor de fumaça na parede. É bom deixar afastado com essa distância mínima aqui, de 2 vezes o diâmetro da parede, para justamente otimizar o sistema. Além disso, essa variável D aqui, ela não é a espessura da camada de fumaça. Ela é a profundidade da camada de fumaça abaixo do ponto mais baixo da entrada de exaustão, em metros. Ou seja, aqui está os 80 centímetros que a gente usou na tabela da IT. Nesse caso aqui, a gente vai ter que entrar com 0,58. Por quê? Porque é a parte mais baixo do exaustor até a parte mais baixa da camada de fumaça. Ou seja, quanto mais alto a gente conseguir posicionar o exaustor, melhor. Porque pensa, à medida que essa variável aqui sobe, esse D sobe, então a vazão volumétrica máxima sobe também. Se a gente vai diminuindo o exaustor, essa variável aqui vai descer e a vazão volumétrica máxima vai descer também. Então, o ideal é a gente procurar um exaustor em que ele tenha a menor altura possível, para a gente conseguir colocar ele o mais alto possível e, consequentemente, vai ter uma largura maior. Entendeu? Então, assim, a gente tem que prezar em escolher exaustores com uma altura menor, para a gente justamente aumentar essa variável D. Aqui a gente tem as outras variáveis de temperatura. TS, que é a temperatura absoluta da camada de fumaça. Isso daqui a gente obtém desse trecho aqui. Para fins de dimensionamento, deve ser prevista a temperatura da camada de fumaça. Vamos usar 70 graus para o TS quando tiver proteção de chuveiros automáticos. E o TS vai valer 300 graus quando não tiver proteção de chuveiro automático. E aqui é o TO, que é a temperatura ambiente absoluta. E aqui ele fala também, temperatura ambiente. Para fins de cálculo, deve ser prevista uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Acontece o seguinte, aqui está em graus Celsius. E nessa fórmula aqui tem que ser entrada em Kelvin. Muita atenção nisso. Fazendo a substituição aqui, dos valores, a gente vai ter o gama valendo 1. A gente vai ter o 0,58, que é esse valor aqui. E aqui é o 70 graus convertido para Kelvin, porque a nossa edificação a gente está considerando que tem chuveiro automático, menos o 20 graus convertido para Kelvin, dividido pelo 20 graus convertido para Kelvin também. Aí, resolvendo essa equação aqui, teremos o seguinte. Vamos chegar num valor de 0,44 metros cúbicos por segundo. Então, a gente viu lá no começo que os 45 mil metros cúbicos por hora correspondem a esse 12,5 metros cúbicos por segundo. E aí é uma quantidade de grelhas para succionar esse volume. A gente chegou no valor de 0,44, nesse caso aqui, que aí é para uma grelha. Então, de acordo com a NFPA, a gente vai precisar usar 29 grelhas. Agora, fazendo uma comparação, a NFPA 92... através da fórmula, a gente permite usar 29 grelhas. E a IT15, a gente permite usar 63 grelhas.
Mas veja o seguinte, aqui no 0,2 tem essa opção 2, falando aqui, ó, que aqui diz, em locais com pé direito baixo, onde não seja possível haver maior espessura da camada de fumaça, a utilização de vazão volumétrica de maior magnitude por ponto de extração pode ser admitida mediante avaliação em comissão técnica. Então veja o seguinte aqui, ó, em locais com pé direito baixo, onde não seja possível haver maior espessura da camada de fumaça. O nosso caso, a gente não consegue aumentar a camada de fumaça. Por quê? Ó? A camada de fumaça é 0,8. A norma diz que a altura livre de fumaça, o mínimo, é 2,20. Então, a gente está engessado nesses valores aqui. Sendo assim, a norma técnica de São Paulo permite você aumentar essa vazão volumétrica máxima. Mas só que você vai ter que passar pela comissão técnica. E aí, através da NFPA, você consegue ter uma bibliografia sólida para sustentar seus argumentos e conseguir aumentar a vazão volumétrica máxima de cada grelha, né? Aí assim você consegue diminuir a quantidade de grelhas. Mas perceba um detalhe. Nessa fórmula aqui da NFPA, olha os dados que eu entrei. O gama eu peguei da NFPA. A profundidade eu peguei do nosso projeto. Já as temperaturas eu peguei da IT de São Paulo. Por quê? Porque a NFPA ela não disponibiliza esses dados aqui. Ela deixa para o projetista obter esses dados. Como? Quais são as fontes de dados que a NFPA permite? Ela fala a respeito de testes reais para pegar essas temperaturas. Ela fala também de algoritmos derivados. Fala em cálculos baseados em propriedades e materiais testados e o fluxo de chama que é esperado. E fala também a respeito de modelos matemáticos de propagação e desenvolvimento de incêndios. Então, assim, esse exercício aqui eu mostrei que é possível argumentar com a comissão técnica um método diferente, né? Um método alternativo para a gente conseguir otimizar o nosso projeto. Mas só que, para eu ir mais a fundo nisso daqui, eu precisaria detalhar. Isso daqui vale só um vídeo. Eu preciso detalhar mais esse assunto. Só esse tópico aqui vale um vídeo. Por quê? Porque veja o seguinte, a gente consegue obter os dados através de modelos matemáticos, né? Como é falado aqui. E um dos softwares que a gente pode utilizar é esse PyroSim, em que a gente consegue fazer a simulação do incêndio. A gente consegue simular um incêndio tanto na presença de sprinkler quanto na ausência do sprinkler. Então, no próximo vídeo, a gente vai entrar em mais detalhes justamente nesse PyroSim para descobrir como é que a gente pega os dados da temperatura de um incêndio, para aí que a gente consegue aplicar na fórmula da NFPA e teremos uma aplicação da fórmula da NFPA de forma bem completa.